Olá pessoal, esse é mais um vídeo das aulas remotas. Espero que todos estejam bem. Na continuidade do conteúdo que nós estamos trabalhando, a gente vai ver agora a função logarítmica. Assim como nós vimos função afim, quadrática, exponencial e tudo que a gente trabalhou nessas funções, né? Domínio, imagem, gráfico, estudo do sinal, estudo do crescimento, né? Tudo isso a gente vai estudar na função logarítmica, certo? Então, primeira definição. A definição de função logarítmica, claro, tem que ter o log na lei da função, né? Então, ela é na forma f de r asterisco mais, isso quer dizer que aqui só são os reais positivos, então o x só pode assumir valor real positivo e o y pode ser qualquer valor real. Isso tem toda a lógica dentro dos logaritmos, por quê? Porque se f de x igual a log de x na base a, nós vimos na condição de existência dos logaritmos que o x só pode ser positivo, porque é o logaritmando. E o log em si é o expoente. E o expoente pode ser tanto positivo, quanto negativo, quanto zero. Então, o resultado do logaritmo, que é o expoente, pode ser qualquer número real. Por isso que aqui o f de x, ou o y, né, da lei da função, aqui a imagem está nos reais, né, o contradomínio. E depois a gente vai ver qual é a imagem de fato. Então, lembrando que o a é o mesmo da exponencial, a condição do a é a mesma da existência da lei da exponencial, né? Então, a maior que zero, diferente de 1. Não vou explicar de novo por quê, porque quando a gente viu função exponencial, a gente já viu isso. Certo? E dentro da definição de logaritmo, né? Se y é igual a log x na base a passando para a forma exponencial, a na y é igual a x. Então, a gente vai fazer uns exemplos, praticar alguns cálculos. Na verdade, esses cálculos são similares ao que a gente já fez, mas agora na forma de função. O domínio são os positivos e a imagem os reais. F de x é log de x na base de 2. Então, quem é f de 4? Bom, a gente vai substituir no lugar do x o 4. Então, vai ficar log de 4 na base 2. Bom, na verdade, eu acho que a gente já tem prática, ou deveria ter, a prática para fazer esses casos mais simples. Log de 4 na base 2 é 2. Por quê? Porque o expoente de 2, que é a base do log, para dar 4, 2 ao quadrado é 4, então o expoente é 2. Então o resultado do log é 2, ou seja, f de 4. A mesma coisa para f de 16. A gente vai fazer log de 16 na base 2. Então, 2 elevado a que é 16? É 4. Essa conta também, né? Por isso que eu escolhi a base 2. Ela é mais fácil de resolver. E log de 1 na base 2. Isso, inclusive, nós vimos na forma de propriedade, né? Qual é? 2 elevado a que é 1? Então tem que ser o expoente 0. Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai calcular o valor de x, sabendo que o f de x é um meio. Então, eu quero saber o x na base 2, para que o resultado seja um meio. Aí, a gente usa a definição e transforma isso na forma exponencial. 2 elevado a 1 meio igual a x. Bom, então o x, como expoente, é um meio fracionário, né? A gente reviu também as propriedades de potenciação antes de ver a função exponencial, então é raiz de 2. Então aqui x é raiz de 2. A mesma coisa para a letra E, só que o f de x é menos 2. Então, log de x na base 2 é menos 2. E aí, de novo, nós usamos a definição de passar, né, a forma logarítmica para a forma exponencial. Então, 2 na menos 2 igual a x. Expoente negativo a gente inverte, então fica 1 quarto. Né? 2 na menos 2 é 1 quarto. Mais um último exercício, agora é f de 3, né? Que é log de 3 na base 2. Esse aqui é um log que a gente precisa usar a calculadora. Por quê? Porque a gente não tem como colocar na mesma base.
o que a gente pode é, dependendo da calculadora, claro, né? Se vocês tiverem a calculadora que calcula em qualquer base, já dá para calcular direto. Mas esse cálculo não é exato, né? Porque tudo que a gente colocar aqui vai ser uma parte da representação do número real, que é log de 3 na base 2. É a mesma coisa que π. Se eu disser que π é 3,14, é um número aproximado, não é um valor exato. Mas aqui, até para recapitular a fórmula de mudança de base, eu vou usar a fórmula de mudança de base para saber, na verdade, quanto é log de 3 na base 2. Acredito que a gente, muito provavelmente, a gente tenha feito esse exemplo no vídeo anterior de mudança de base, mas vamos lá. Para mudar a base, eu quero passar para uma base que tem na calculadora, eu sei que 10 tem na calculadora, então eu faço o traço da divisão, log em cima, log embaixo. Como é base 10, né? Eu não vou escrever, né, porque a gente não precisa escrever quando a base é 10, né? E o 3 fica em cima e o 2 fica embaixo. Então, log de 3 na base 2 é a mesma coisa que log de 3 divididos por log de 2. Isso aqui é aproximadamente 1,58. Então, outro exercício que a gente pode fazer em relação à função é eu dar uma lei que tenha log e pedir o maior subconjunto possível dos reais que transforma essa lei numa função. Bom, então a gente vai para a condição de existência do log. Ó, aqui eu tenho log de x mais 2 na base 5, e não o normal, que seria o básico, melhor dizendo, não o normal. Log de x na base 5, né? Se f de x fosse log de x na base 5, quem seria o a? R asterisco mais, porque essa função estaria definida nos positivos, nos reais, certo? Mas é x mais 2, então qual é a diferença? Que o logaritmando tem que ser positivo. Então só vai existir essa função, só vai poder ser calculado, gráfico, etc., se x mais 2 for maior que zero. Então x tem que ser maior que menos 2. Então quem vai ser o a então? A vai ser de menos 2 aberto a mais infinito. Então, para essa função aqui, para essa lei aqui ser função, melhor dizendo, né? Então, vai ser de menos 2 a mais infinito nos reais. E aí sim, essa lei vai fazer sentido nesse conjunto aqui, certo? Então, outro exemplo parecido com esse. f de x igual a log de 2 menos 2x, só que a base é x. Então, aqui a gente já tem duas preocupações. Primeiro, que 2 menos 2x tem que ser maior que zero. Beleza, a gente resolve normalmente. 2 maior que 2x, então 1 maior que x. Então quer dizer que o x tem que ser menor que 1 para a gente conseguir calcular para o logaritmando ser positivo. Mas como eu tenho variável também na base, a gente tem que lembrar da condição da base de uma função logarítmica. Tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, juntando essas duas condições, x ser menor que 1 e x ser maior que zero, diferente de 1, a gente vai ter o domínio possível dessa função. Se vocês quiserem, a gente pode representar os dois para enxergar melhor o que seria as duas condições juntas, né? Então, ó, se x é menor que 1, vou colocar aqui, ó, x menor que 1. Então, quer dizer que pode ir até poderia ir até o menos infinito, pela condição do logaritmando. Mas a condição da base esbarra, porque a condição da base diz que é só entre zero, aliás, maior que zero e diferente de 1. Então, quer dizer que, ó, pela base, a base pode ser um número muito grande positivo, né? 100, 1000, 1.000.000, né? Mas a condição das duas juntas, para as duas serem satisfeitas, então só se o x tiver
entre 0 e 1. Isso aí a gente faz como intersecção de intervalos, né? Por isso que a gente viu intervalos lá no início do ano. Então, o A é de 0 a 1, aberto, lembra? Ah, mas então não vai ter nenhum valor para essa função? Não vai ter nenhum ponto? Vai ter infinitos, na verdade, né? Porque os números reais entre 0 e 1 são infinitos. Então, aqui, para essa função ser, essa lei ser função, vai ser de 0 a 1 nos reais, aí sim f de x vai poder ser 2 menos 2x na base x, certo? Então, aqui fica a função e o a possível, né? E agora vamos ao gráfico. Fazer o gráfico da função log de x na base 3. Né? Só que é pensando assim, ó, agora eu não posso pegar qualquer valor de x, eu só posso pegar valores de x positivos. E a gente vai seguir os mesmos passos que a gente costuma a fazer quando a gente começa todo o gráfico, né, que a gente não sabe qual vai ser a cara do gráfico. A gente atribui alguns valores de x e calcula alguns valores de y. Como é log na base 3, eu escolhi alguns específicos, que eu sei que eu vou conseguir calcular dentro dos inteiros. Então, 1 nono, x igual a 1 nono, 1 terço, 1, 13, 9. Porque aqui eu vou ter que calcular, por exemplo, o log de 1 nono na base 3. Então, qual é o expoente de 3 para 3 elevado a quê? É 1 nono. Bom, tem que ser negativo, porque está no denominador, e 9 seria 2, então é menos 2. Log de 1 terço na base 3 é menos 1, né? Porque é só inverter que 3 para ter 1 terço. Log de 1 na base 3 é 0. Log de 3 na base 3, esses são mais simples, né? Log de 3 na base 3 é 1 e log de 9 na base 3 é 2. Então, a gente vai, eu vou botar esses pontos no plano cartesiano e passar, né? Como não, esses não são os únicos, eu vou passar uma linha entre eles dentro dos valores de x positivos. Notem que aqui até o plano cartesiano eu nem deixei espaço para os negativos, porque eu sei que não vai ter, né? Pela existência de logaritmos. Então, aqui, primeiro ponto, vai ser 1 nono. Notem aqui, ó. Isso vai ser 1 terço. Então, 1 nono é 1 terço do 1 terço. Então, ele está bem pertinho do eixo y. Então, esse valor é menos 2. Então, vou botar ele aqui, ó. Só que, claro, com outra cor. Depois, se x é 1 terço, é menos 1. Então, ele vai estar um pouquinho mais para a direita. Se x é 1, y é 0. Então, temos uma raiz da função. Ou seja, a função logarítmica tem raiz. A exponencial não tinha, né? Se x for 3, y é 1. E se x for 9, y é 2. Então, agora a gente tem que passar uma linha entre esses pontos. Notem que aqui eu não vou para os valores de x negativos, nem zero, né? Então, aqui eu vou começar de baixo. Depois eu vou mostrar um gráfico mais decente, né? Ó, inclusive, não consegui passar muito bem, mas já deu a ideia de como vai ser o gráfico da função logarítmica. Lembrem que a função exponencial era uma rampa, né? Então aqui essa curva também não tem nome, mas depois a gente vai estudar os gráficos melhor, porque assim como eu fiz nas outras, eu vou mostrar no GeoGebra depois, né? Porque aqui é um exemplo, na verdade eu vou fazer 2 à mão e depois eu vou passar para o GeoGebra para mostrar outros, né? Então, quais as características que eu noto aqui? É crescente, a imagem vai ser os reais, porque eu poderia pegar valores de x, né? Por exemplo, eu peguei o primeiro 1 nono, mas eu poderia pegar 1 sobre 27, 1 sobre 81, 1 sobre 243, né? Então, sempre seria possível calcular desde que o x não seja zero.
E claro que quanto menor, né, por exemplo, se eu pegar 1 sobre 243, o x é menos 5, né? Então, quer dizer que aqui, ó, na verdade, o gráfico vem de menos infinito e vai a mais infinito. Só que ele cresce, ele é crescente, mas cresce muito devagar. Porque, por exemplo, para o x ser 3, aliás, para o y ser 3, o x teria que ser 27. Para o y ser 4, o x teria que ser 81. Mas eu sempre vou conseguir. Dado qualquer valor de y, a gente consegue positivo. Positivo e negativo, né? Porque o y pode ser qualquer sinal. A gente vai conseguir, só que ele cresce muito devagar. Então, notem que para x igual a 4, teria que ter até o 81, né? E aqui só tem espaço até o 10. Né? Então, tem. Isso quer dizer que a imagem são os reais. Então, a imagem e o contradomínio coincidem. Isso é importante. E aqui, ó, vem de menos infinito e não intersecciona o eixo y. Assim como a exponencial não interseccionava o eixo x, a logarítmica não intersecciona o eixo y. E aqui, pelo menos, ela sendo crescente, ela vai se aproximar, ter aquele efeito de aproximação e nunca tocar aqui para o y negativo, para o y tendendo, que a gente usa setinha para descrever essa situação, né? Então, para o y menos infinito. No GeoGebra, eu vou fazer o gráfico da exponencial, até é bom para lembrar, e a gente vai comparar os dois tipos. E essa característica de se aproximar, assim como lá na função exponencial, quer dizer que o eixo y é a assíntota da função logarítmica, assim como o eixo x era a assíntota da função exponencial. Lembrando que exponencial e logaritmo, né, é o inverso um do outro. Outra característica que eu já citei é ter raiz, né? E vamos ver outro exemplo para ver o que se mantém e o que fica diferente. Então, a gente vai fazer agora log de x na base 1/3. Então, aqui calcular os y, log de 1/9 na base 1/3 é só elevar ao quadrado, né? É só elevar 1/3 ao quadrado para dar 1/9. Então, o y é igual a 2. Log de 1/3 na base 1/3 é 1, né? É o próprio elemento. Log de 1 na base 1/3, log de 1 não interessa a base, é sempre 0. Log de 3 na base 1/3 é menos 1, né? Invertendo 1/3, o resultado dá 3. E log de 9 na base 1/3 é menos 2, então tem que botar esses pontos aí no plano cartesiano. Então, ó, x igual a 1/9 vai dar 2. Aquele que é bem pertinho, só que vai dar para cima, né? No anterior dava menos 2, agora vai ser para mais 2. 1/3 dá 1. 1 dá 0, ó, então a raiz se preservou. X igual a 3 dá menos 1. E x igual a 9 dá menos 2. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou pensar que ela tá... Se eu fizer para x positivo, o gráfico vai estar mais próximo. Mas a gente sabe que nunca vai tocar, porque o x não pode ser 0. Então, agora ela é decrescente, mas também decresce muito devagar, né? Tanto que eu precisei, para chegar no menos 2, eu precisei usar o x igual a 9. Para chegar no menos 3, eu teria que ter x igual a 27, né? Então, ela é parecida com a anterior, né? Só que é invertida, né? Então, aqui, ó, ela vai se aproximar do eixo y para os positivos. Né? E aqui ela vai a menos infinito para o x tendendo ao infinito, que vai a menos infinito. Né? Então, ela é decrescente, a raiz é a mesma, a imagem é a mesma também. Então, na verdade, aqui só muda a característica de crescente para decrescente. Então, ó, aqui no GeoGebra,
eu fiz uma função logarítmica e uma função exponencial. A princípio, eu só vou mostrar a função logarítmica. Então, aqui, ó, inclusive, o log está na base zero, tanto que aqui só está mostrando o eixo x, né? Metade do eixo x, para os positivos. Mas então, eu vou animar, porque aí esse controle, né, vai decidir os valores da base da função e vai mudando, e o gráfico vai mudando conforme a base. Eu fiz parecido com vocês quando a gente trabalhou função exponencial. Então, uma das coisas que eu quero que vocês percebam é quando é que a função passa de decrescente para crescente. Ó, agora ela está crescente. E agora, ó, quanto maior a base, na verdade parece que mais devagar ela cresce. Né? E aqui, ó, a intersecção com o eixo X não muda. Está sempre interseccionando o eixo X no 1. E aqui, ó, assim que ela é crescente, a base vai até o 5. Aqui ela está encostando no eixo Y para os negativos, como a gente fez no gráfico à mão. Agora ela vai diminuindo. E aí a gente vai analisar, será que não toca mesmo? Porque aqui está parecendo que está tocando o eixo Y. Na verdade, é o mesmo fenômeno da assíntota na exponencial. A gente viu que se a gente der zoom, a gente vai ver que não está encostando na verdade. É que nessa escala parece que tá tocando, né? Ó, então agora está se aproximando do 2, ó, já está 1,5 praticamente. Ó, e agora virou, ó, agora transformou a função de crescente para decrescente. Então vocês notaram que é quando a passa pelo 1 que muda? Ó, vai passar, ó, notem que vai passar pelo 1 agora, ó, tá decrescente. Ó, vai passar pelo 1, ó, virou crescente. Né? Então, realmente é pelo 1 que inverte a função exponencial de ser crescente ou decrescente. Na verdade, é a mesma, quando eu botar a exponencial junto, vocês vão ver que é o mesmo critério, né, da exponencial e do logaritmo junto, para a gente comparar com a exponencial junto. A exponencial é a G, é a azul, e a logarítmica é vermelha. Inclusive aqui, ó, vocês viram que parece que o traço da função vai até só aqui, o 2,5? Na verdade, isso não acontece, né? Então, agora as duas estão crescentes. Claro que o tipo de crescimento é o oposto. A exponencial, se cresce, cresce muito rápido. E a logarítmica cresce muito devagar. E, inclusive, como elas são operações inversas, são funções inversas, a gente vê que tem essa simetria que parece, ela não é por acaso. Ela existe mesmo. Quando ela está crescente, ela se aproxima do eixo x nos negativos. E a logarítmica para o y negativo. Ela é um inverso uma da outra. Agora, quando elas viram decrescente, a exponencial se aproxima do eixo x nos positivos e a logarítmica para o y positivo. Bom, agora a gente analisou os gráficos, então a gente consegue reconhecer o gráfico de uma função logarítmica, como esse. Esse é o gráfico de uma função logarítmica, não precisa estar dito. Na verdade, aqui está, né? Mas não precisaria estar dito. Então, se é o gráfico de uma função logarítmica, ó, intersecciona o eixo x no 1, se aproxima do eixo y nos negativos, então quer dizer que o domínio, né, são os positivos, o x só pode ser maior que zero, a imagem são os reais, então é a função logarítmica básica, log de x na base A, então a gente só precisa descobrir o valor de A.
E aqui, ó, ele dá, para isso ele tem que informar mais algum ponto. Então, ó, aqui ele está informando que se o x é 4, o f de x é 1. Então, substituindo esses valores na lei da função básica, a gente vai encontrar o a. Então, aqui, ó, para o resultado do log da a, só se a base e o logaritmando forem iguais. Então, a base dessa função é 4. Então, a lei da função logarítmica é log de x na base 4. Então, a função log e a função exponencial, para obter a lei, pelo menos de uma exponencial e de uma logarítmica básica, são mais fáceis, porque a gente só precisa descobrir a base. E praticar, claro, né? Então, aqui, ó, inclusive, como ela é crescente, eu sabia que o A teria que ser maior que 1. Então, assim, ó, já tenho como conhecido a condição de ela ser crescente ou decrescente. Mais adiante, a gente vai trabalhar especificamente com isso. Aqui ela é decrescente, então o que eu espero da base? Que seja um valor entre 0 e 1. Se a gente calcular o A e for maior que 1, então algum erro aconteceu, né? Então, aqui, ó, raiz no x igual a 1 se aproxima do eixo y nos negativos como uma função decrescente. Então, ela é, agora com o nome g de x, a g de x é uma função logarítmica básica log de x na base a, que a gente tem que encontrar o valor de a. Então, novamente, eu olho um outro ponto do gráfico. Aqui ele está destacando que quando x igual a 4, o f de x é menos 2. Aliás, g de x é o vício na f, né? G de x é menos 2. Então, a gente substitui e calcula. Então, aqui eu vou ter que passar para a forma exponencial. A na menos 2 é igual a 4. Então, se eu elevar os dois lados a menos 1 meio, né, aqui, ó, a propriedade de potenciação, menos 2 vezes menos 1 meio vai dar A na 1. Então, A na 1 é 4 na menos 1 meio. A na 1 é A, e aí a gente descobre o A. Ó, A é 4 na menos 1 meio, ou seja, usando as propriedades de potenciação, que eu sempre ressalto que para se dar bem na logaritmação a gente tem que ser bom nas propriedades de potenciação. Ó, negativo vai inverter, o 4 vai ficar no denominador, mas o expoente 1 meio vai ficar dentro da raiz quadrada. A igual a 1 sobre raiz quadrada de 4, ou seja, A é igual a 1 meio. Como aqui esperado, né, o A teria que ser entre 0 e 1. Então, a lei da função g de x é log de x na base 1 meio, e é essa a resposta. Temos mais um gráfico. Agora o gráfico h de x igual a log de x na base a. Então, de novo, né, olha, as características são similares, só que o ponto destacado é se o x é 8, o y é 2. Então, vou substituir isso, ou y ou h de x, né, na lei da função. Então, no lugar do h de x, 2, no lugar do x, o 8 também, passar para a expressão exponencial. A ao quadrado é igual a 8. Então, A é raiz de 8. Raiz de 8 ou 2, raiz de 2. Então, ó, esse valor é maior que 1, como a função logarítmica aqui está crescente, então está compatível com esse valor. H de x igual a log de x na base 2, raiz de 2, e é essa a resposta. Ó, então aqui, ó, a gente vai registrar algo que a gente já concluiu, já observou, né, lá na parte do GeoGebra. A raiz da função logarítmica é sempre no x igual a 1. Claro, se a lei da função for na forma log de x na base a. Pode variar se o logaritmando não for apenas o x, né? Mas se for a função básica logarítmica, a raiz sempre vai ser o x igual a 1. E como eu disse para vocês aqui, né? Se for a básica. Se não for a básica, ó, f de x igual a log de 7x mais 8 na base 3, ó, já não é mais a básica, porque 7x mais 8 é diferente de x. Então, esse exemplo aqui, a gente vai determinar o domínio da função, né, para que essa lei seja, né, e depois a raiz
da função. Então, aqui, ó, primeiro, para ser a função, inclusive aqui tá A e 2i, né? Isso passou na revisão, infelizmente. Então, ó, para o log existir, 7x mais 8 tem que ser maior que zero. Então, o x tem que ser maior que menos 8 sétimos. Sim, poderemos ter valores negativos, mas o logaritmando não vai ser negativo, é isso que importa. Então, se a gente substituir valores maiores que menos 8 sétimos, o logaritmando vai dar positivo e vai existir o log. Então, aqui, ó, o A, que é o domínio, é de menos 8 sétimos a mais infinito. Agora, como é que a gente determina a raiz? A definição de raiz é sempre a mesma, né? É o valor de x em que o y é zero. Ah, mas o log pode ser zero? Sim, o expoente pode ser zero. Inclusive, ó, a gente pode passar para exponencial, 7x mais 8 é igual a 3 na zero. Ou seja, 7 para o expoente dar zero, 7x mais 8 tem que ser 1. E aí a gente consegue encontrar o valor da raiz. Então, 1 menos 8 dá menos 7, dividido por 7. Então, x é menos 1. Então, a raiz dessa função, se a gente fosse fazer o gráfico, né, ele seria mais ou menos assim. A base é crescente, né? O log na base 3 é crescente, só que ele vai interseccionar o eixo x no menos 1. Vou fazer de conta que aqui é o menos 1. Então, ele vai ser mais ou menos assim. E notem aqui, ó, o eixo y não é mais a assíntota, porque o domínio é a partir do menos 8 sétimos. Então, a assíntota vai ser uma reta vertical no x igual a menos 8 sétimos. E aqui é no menos 1, né? Raiz é no menos 1. Então, o gráfico vai ser mais ou menos assim. Não pediu para esboçar o gráfico, mas para vocês verem a diferença da função logarítmica básica para essa aqui, que não é a básica. Intersecção da função logarítmica com o eixo y, a gente também já sabe que não intersecciona o eixo y, seja ela crescente ou decrescente. O eixo y é sempre a assíntota, aqui na crescente, porque se aproxima e não toca o eixo y para os negativos, e na decrescente, porque se aproxima e não toca o eixo y para os positivos. A imagem da função exponencial. A gente, aliás, aqui, ó, tá tudo errado, ó. Não tinha notado isso antes, também passou. A imagem são os reais e sempre os reais, né? E o crescimento a gente já sabe também, porque é a mesma condição da função exponencial, né? Então, se está entre 0 e 1, a função logarítmica é decrescente. E se for maior que 1, a função logarítmica é crescente. Então, a gente vai fazer alguns exemplos. Aqui é um quadro resumo, né, da condição. Se A está entre 0 e 1, então a função logarítmica é decrescente. E se A maior que 1, a função logarítmica é crescente. Ó, aqui nesse primeiro exemplo, né, domínio, imagem, tudo regular, f de x igual a log de x na base 3 sobre raiz de 8. Então, se A é 3 sobre raiz de 8, A é menor do que 1 ou maior que 1? Positivo ele é. Então, basta saber se é maior ou menor que 1 para saber se é crescente ou decrescente. Bom, então, já que o 3 e o 3 não está dentro da raiz e o raiz de 8 está, então o que eu vou comparar? Eu posso comparar dois números com raiz ou dois números sem raiz. Né? Então, para dizer, primeiro, então, eu tenho que pegar o 3, 3 é raiz quadrada de 9. Aí sim eu vou conseguir comparar com raiz de 8 para saber se é maior ou menor. Então, ó, raiz de 9 é maior ou menor que raiz de 8? Raiz de 9 é maior.
Então, quer dizer que 3 dividido por raiz de 8 é maior que 1. Então, se o A é maior que 1, essa função logarítmica é crescente. A mesma análise muito parecida que a gente fez lá com as funções exponenciais. Ó. Aqui o A é 2 sobre raiz de 7 nessa função g. Então, ó, 2 é raiz de 4, raiz quadrada de 4, para eu poder comparar com a raiz de 7. Só que dessa vez, raiz de 4 é menor do que 7. Quer dizer que 2 é menor que raiz de 7. Então, quer dizer que 2 é menor do que raiz de 7 e 2 sobre raiz de 7 é menor do que 1. Ou seja, dessa vez, essa função g, a gente descobre que ela é decrescente. Estudo do sinal. Né? O velho exes, né? Então aqui, ó, a gente tem duas situações. Ou a função logarítmica é crescente ou decrescente. Isso vai fazer com que os sinais sejam diferentes. Ó, percebam aqui. Aqui, ó. Claro, lembrando que como a gente vai fazer o exes, né? A gente tem que colocar o domínio aqui é a partir do zero, né? O zero aberto. Então, notem aqui, ó, função crescente, qual é o sinal entre zero e a raiz, né? Lembram que o exes, a gente faz o traço, marca a raiz, que aqui a básica pelo menos vai ser sempre no 1. O que, que eu vou fazer diferente aqui? Como a função logarítmica não existe para o x negativo, nem para o x zero, ó, eu vou marcar o início desse exes. Né? Porque se eu fizer só o traço, representa o eixo x do menos infinito ao mais infinito. Então, eu tenho que informar isso. Então, para o exes da função logarítmica, eu tenho que marcar que começa no zero aberto, marcar o 1 como raiz. E aí sim, colocar o sinal. Qual é o sinal da função entre 0 e 1 e depois de 1. Notem aqui, ó, que entre 0 e 1, quando a função é crescente, entre 0 e 1, o gráfico está abaixo do eixo x. Então, o y, para valores de y negativo. Então, entre 0 e 1, quando a função é crescente, a função logarítmica é crescente, entre 0 e 1 é negativo. E depois é positivo, ó, acima do eixo x é para valores de y maior que zero. Então, o exes aqui, ó, esse exes vale para qualquer função logarítmica que a base for maior que 1. E se a base for menor do que 1, tiver entre 0 e 1. Então, vou fazer o exes de novo, ó, também, ó, a característica em comum é que também começa com 0, a raiz também é 1. Mas qual é o sinal do gráfico entre 0 e 1? Entre 0 e 1, ó, o gráfico está acima do eixo y. Então, para valores de y, positivo. E depois passa para abaixo do eixo x, em que o y é negativo. Então, aqui, né, o exes entre 0 e 1 é mais, e depois de 1 é menos. Então, mais ou menos, isso aqui fica invariável. Isso se a função logarítmica for básica. Né? Não muda. Se a função for f de x igual a log de x na base a, né? Se o logaritmano for só o x, né? Isso não vai mudar. Né? Então, aqui embaixo, ó, tem tudo em detalhe. Então, ó, determina o estudo do sinal das funções através do exes. Na verdade, né, a gente vai ter que saber se a função é crescente ou decrescente, basicamente. 3 sobre raiz de 8 era aquela exemplo que a gente determinou que a função é crescente porque o a é maior que 1. Então, aqui eu vou fazer o exes, ó, vou marcar o 0, marcar 1. É crescente? Então, é como a função afim crescente, né? Antes da raiz é menos, e depois da raiz é mais, porque o gráfico vai vir assim, né? Mais ou menos assim. Só não vou deixar esse pontilhado para não poluir o exes, certo? Mas é esse exes que eu quero. Esse exemplo a gente também já determinou se é crescente ou decrescente. Nesse caso, era decrescente, porque o A estava entre 0 e 1, né? Porque 2 é menor que raiz de 7.
Então, também, ó, vou marcar que começa no zero, vou marcar o 1, e como ela é decrescente, ela vai ser mais ou menos assim, o gráfico, então, antes da raiz vai ser positivo, e depois, ó, entre o 0 e 1, então, vai ser positivo, e depois negativo. E aqui nessa letra C, que a gente também já fez o exemplo baseado nele, em que a função não é básica, como fazer o vezes? Sim, lembra que eu até fiz o esboço do gráfico? Eu volto lá daqui a pouco. Mas assim, ó, aqui o que a gente viu nesse exemplo? A gente determinou domínio e raiz. A gente viu que o domínio começa em menos 8 sétimos e que a raiz era no menos 1. Como ela é crescente, né? Então quer dizer que ela é mais ou menos, passa por aqui como eu fiz o gráfico, né? Então, ó, entre menos 8 sétimos e menos 1, o gráfico vai estar abaixo do eixo X. Então, o Y vai ser negativo, o sinal vai ser negativo. E depois do menos 1 vai ser positivo. Vou voltar lá no gráfico para mostrar para vocês que era mais ou menos isso que eu tinha esboçado. Ó, aqui, ó, então, ó, entre menos 8 sétimos e menos 1, essa parte do gráfico está abaixo do eixo X, e depois do menos 1 acima. Então, aqui negativo e depois positivo. Tá? Então, mesmo que a função varie da básica, a gente consegue determinar. Então, o próximo item é equações de logaritmo, mas eu vou deixar para o próximo vídeo.